Olá a todos, muito boa noite. Para vocês aí deve ser boa tarde. Então bom dia a quem me assistir mais tarde ou mais cedo. Então estou de volta, desci lá das montanhas, quase feito Moisés, quando viu aqui todos estes comentários. Então este post está visto que muitos gostaram dele, não é? Porque senão não comentavam, mexeu com eles, não é? Então, o que é que eu escrevi aqui neste post? Esse Deus da Bíblia não é o Deus. Se houvesse uma verdade irrefutável, última, única, não é? Era esta. O Deus da Bíblia não é o Deus, não é o absoluto. Isso é uma verdade inquestionável. Mas para a grande maioria não é bem assim, não é? Então por isso é que indignou a tantos. Depois escrevo que Deus não é dual, e é verdade. O Deus, o absoluto, o único, né? O Deus incognoscível não é dual. Agora, todos os outros filhos, de alguns assim, se calhar já é diferente, aqueles filhos de Deus, as emanações menos vibratórias, mais diminutas, né, dessa essência primordial, esses sim são duais porque têm o livre-arbítrio. E então, como sempre digo, uma faca não é dual, né? As coisas não são duais. Agora, quando o homem pega na faca e ou descasca um fruto, ou então vai esfaquear outro, aí então a faca foi um objeto dual pela ação do homem. Portanto, a mente do homem é que é dual. Né? Pode ser positiva ou negativa, e as ações do homem. Não é? E então, como a criatura descende do Criador, né? Por esse Criador sim ser dual, quem criou o homem, quem criou esta matéria, né? Foram esses deuses, né? Não esse Deus. Mas como às vezes tem que se falar para os pequeninos, né? Dar a papinha, então podemos dizer que o Deus é dual, pronto, e que é um Deus só. Porque uma coisa é começar-se a achar que há um Deus e há um diabo. Pronto. Isso aí também é história para criancinhas, mas ainda mais pequeninas. Então explica-se as coisas todas, há o bem e há o mal, mas isso ainda para ensinar o bem, não é? Para sair do mal. Depois dá-se um passinho mais à frente e diz: não, não há bem e mal, não há Deus e diabo, é tudo a mesma coisa. Ou seja, foi um subir de patamar, um degrauzinho acima, certo? Muito bem, né? Mas depois ainda se tem que dar o próximo passo, que essa sim, essa essência primordial está acima de tudo. E essas suas emanações, né? Porque se ele é o nada não pode criar tudo, né? Então tem que se emanar a essência e dessa essência, dessa matéria-prima, né? Desses 4, 5, 6, N elementos, então é que essas emanações, esses deuses criadores criaram tudo, então fizeram o tal homem à imagem e semelhança deles, não do absoluto, desses deuses criadores. Por isso é que dizem que Deus é dual, perdão, não é? Então prosseguimos. Os deuses duais da Bíblia e de todas as religiões são apenas emanações da mente divina. Exatamente. Porque tudo sai da mente dele. Ele é tudo. Nada vive fora dele. Tudo é ele. Tudo. Mas ele não é tudo. Ele não é as coisas. Mas as coisas são ele. Por isso tem que sair dele, mas não é ele. Pode parecer uma confusão, mas quando você entender, isto é assim. É simples como beber um copo de água. Então cada povo recebeu o Deus que merecia. E este receber, entre aspas.
talvez deveria ter aqui acrescentado, porque não foi, apesar que hoje em dia, e também em grande maioria das vezes, o povo é que criou Deus, porque nada daquilo foram os deuses ou o Deus que permitiu ou que fez, não, é a mente do povo é que cria aquilo. Mas cada Deus criou o seu próprio povo e estão aí até hoje, né? Todas essas famílias, todos esses senhores do mundo aqui humanos, né? Tudo descende deles, tudo, desde lá dos primórdios, não do início do planeta, mas sim dá entre 10 a 12 mil anos e propriamente a partir de 6 mil e tal anos atrás, não é? Desde que a história conta, desde os sumérios, está lá. Desde aí essas famílias dominam até hoje. Portanto, cada povo recebeu o Deus que merecia, que procurou e que se manifestou a eles da forma das suas ilusões. O único e verdadeiro Deus não é dual, nem bom nem mau. Já falámos tudo isso, nem justo ou injusto. Não promove divisões, não privilegia, né? Ninguém, nada nem ninguém. Pronto. E aqui é o outro ponto fulcral da questão, não é? Porque todos esses deuses aí, todas as religiões da Terra privilegiam o seu povo, né? E alguns depois passam ao extremo, né? Tanto quanto mais privilegiar, mais depois vai castigar. É assim. Isso é. Lá está. O que é igual em cima é igual abaixo. Aqui alguém com grandes virtudes e as pessoas apaixonam-se. Ai, que maravilha, este ser é perfeito. É? Só que depois o oposto, aquela perfeição, vai depois corresponder ao oposto, àquela negatividade dentro da pessoa, né, que só olha para as virtudes, mas para os defeitos não olha. Mas quem tem grandes virtudes tem grandes defeitos. E então mais vale aquele mais equilibradinho, não é? Não tem tantos pontos fortes, mas também não tem tantos fracos. E aqui este Deus, todos estes deuses sempre promoveram divisões. E quando parece que estão a instigar ou, ou a pregar, a anunciar a união, é só para poderem dominar ainda mais, né? Juntar todos juntos, mas para serem dominados, todos para a manada, e não sim para libertar. Portanto, ou promovem divisões, ou quando. Olá, Agna. Esse bonequinho é novo, nunca tinha recebido aqui um no ecrã. Muito bem. Ou quando promovem então essa união, é sempre, sempre para domínio. E vê-se então, não é? Mais simples era impossível, não é? Pelos frutos os conhecereis, não é? E como é que, falando aí por quase todos vós, são cristãos ainda, não é? Portanto, esse Deus bíblico é o Deus que mais divisões, não é? E quando é para a união é sempre para prejuízo de quase todos à volta deles, não é? E sempre dão o que não é deles, sempre promovem, não é, uma falsa individualidade, enquanto que o único, o absoluto, não é, fez todos, não é, todos os espíritos que encarnaram nestes homens para os poder salvar das mãos, das garras destes deuses, né? Todos eles têm a sua individualidade. E por isso, esse Deus da individualidade, né, promove a individualidade, mas para o bem de todos, enquanto que os outros é precisamente o contrário. Né? E agora, então, passemos aqui aos comentários. Agradeço a todos, principalmente aqueles contra, que são os que me dão mesmo mais prazer de ler e de responder. Então, aqui, se me permitem citar os nomes, não levem a mal: o Júnior Galego,
escreveu: se Deus não é dual, conhecedor do bem e do mal, portanto, esse Deus, esse absoluto, não é conhecedor, não é? Mas não foi ele que criou. O Deus que você quer justificar aqui é fruto da sua imaginação. Se calhar, quem sabe, não é? O que eu sei é que eu sou fruto da imaginação dele, isso é certo. Como você explicaria o seu Deus imaginário? Ou ele seria só bonzinho? E não é assim, não é o Deus bonzinho, não é? Não é o Deus bom em diferença do mal, não. Ele não é bom, não é mau, não é justo, não é injusto, porque isso tudo é só feito para dominar o ser humano. Não é para libertar, é para dominar, porque quando se diz, os judeus é que eram os bons, né? E os samaritanos, os amalequitas, todo aquele povo à volta eram todos os maus. Pronto. E então o Deus dos bons tem que ser o Deus bom. Mas não era bem assim. E depois dentro há o judeu bom e o judeu mau. O judeu mau é aquele que não segue as leis, os conselhos, e o bom é aquele que sacrifica, que segue. Ou seja, e sempre foi catalogado assim. E sempre os vencedores é que escrevem a história, os vencedores é que são os bons, não é? Então esse Deus chegou até nós, né? Porque aqueles vencedores romanos que escreveram a história, que apagaram todas as outras, né? Disseram que este é o Deus, né? Este é o Deus. Mas esquecem-se, né? Que esse mensageiro, esse homem iluminado, chamado Jesus, né? E ele veio dizer, né, que não, o vosso Deus é o pai de todas as mentiras. O pai, um dos pais da mentira, que veio falar para os judeus, não falava dos outros, né? Mas veio lá para os judeus. E então esse é que é o problema. Ele não é só bom, porque não é bom nem é mau. Né? Porque um herói da guerra, geralmente, no tempo de paz, que é essa outra ilusão, que isso a paz é apenas o nome que se dá entre duas guerras, porque os filhos dos deuses estão sempre em guerra uns com os outros. Né? E então esse herói da guerra era um assassino, mas como meter uma arma na mão e uma bandeira ao peito, ou seja onde for, vai lá matar todos os outros, é um herói. Bom, bom. Veio defender a pátria, né, contra os outros. Logo aí um contrassenso, porque são todos filhos do Deus, como é que vão matar uns? Bem, seguindo. Acaba a guerra, volta à sociedade, assassina lá mais uns ou outros, que ainda veio mais louco, e aí já é um assassino, já vai ser preso, condenado. Porquê? Porque o mesmo assassino, em tempo de guerra, é bom. Em tempo de paz, já é mau, já é um incómodo para a sociedade. Porque está ali a mostrar o que ela só mostra por tempos, de vez em quando, para expandir o seu ódio pelo próximo. E então lá está, estes bons e maus é conforme os desejos, as necessidades dos homens, dos povos. Então, o Deus bom ou o Deus mau, né? Tudo depende, né? Como é que os súbditos escrevem, então, como é que narram essas proezas dos seus deuses. Né? E este meu Deus imaginário, espero que não, né? Ele não é bom nem é mau, porque, primeiro, reside, né, dentro de todos os seres humanos, não reside só naqueles que foi derramado o Espírito Santo, aqueles que creem no Jesus, que o Jesus morreu, o sangue deles cobriu todos os pecados. Não, vivem todos, bons, maus, negros, vermelhos, amarelos, brancos, todos. E então conhece todos, sabe a individualidade de todos, né? E aprecia a individualidade de todos. O que não aprecia tanto, né, é a hipocrisia, de quando a pessoa abdica de ser quem é para poder agradar ou ser aceito pelos outros, pela sociedade. Portanto, e como reside em todos, conhece todos, compreende todos,
e através da consciência, né, tenta expandir a consciência de todos, para que todos realmente se compreendam eles próprios e então assim vão compreender, né, o Deus que tem bilhões de faces, bilhões de personalidades, né, bilhões de tudo. E não é bom nem é mau. É muito acima de tudo isso. Porque esses deuses bons ou maus são todos imaginação dos homens, ou então aqueles que realmente privilegiaram o seu povo, defenderam o seu povo, como ainda hoje. Né? Como ainda hoje. Por exemplo, lá os deuses dos celtas, aqueles deuses mais, ou deusas mais ligadas à natureza, né? Os deuses romanos, e depois os deuses cristãos, ou o Deus cristão, lá teve que os aniquilar a todos, porque era, começaram lá da base, né? Da base, da natureza, né? Daquilo, o mais próximo daquela divindade, que é a matéria-prima, de onde tudo foi criado, foi da divindade. Então esses deuses, o mais perto que tiveram dessa divindade é através da natureza. Só que isso hoje em dia é muito mal visto. Né? Já foi bem visto, hoje já não é tão mal, hoje é muito mais mal visto. Aqui, Suelton Rodrigues, se somos imagem e semelhança dele, temos a consciência, não vivemos mais na inocência desde Adão e Eva, e o nosso lado mau e bom me explica isso. Está assim um pouquinho confuso, mas somos a imagem e semelhança destes deuses criadores, não do absoluto. Atenção, esse é que é o problema. Porque a nossa alma, né, que é as nossas emoções, sentimentos, né, os sentidos, tudo isso, né, toda a nossa mente vem destes deuses e não vem do Deus absoluto. O nosso espírito, que é quem realmente somos, né, lá com o coraçãozinho dele, a centelha divina, isso sim, isso é do absoluto. Por isso, quando damos lugar a tudo isso, o tal chamado de ego, né, estamos do lado desses deuses, né, desses seres que muitos chamam de reptilianos e têm toda a razão. Por isso é que muitos há aquelas criancinhas que nascem tão más, tão perversas, né, a fazer logo mal aos animais, às pessoas, é sempre para o lado negativo, porque são a imagem e semelhança do Criador deles. Portanto, é óbvio, não é? Que têm que ser iguais a eles. E há criadores mais positivos, há criadores mais negativos. Por isso, é perfeitamente que uns nascem melhores que outros, é normal. Portanto, agora somos imagem e semelhança de cada Deus Criador. Não vivemos mais na inocência desde Adão e Eva. Pronto, isso é um mito, mas tudo bem, não é? Alguém teve que ser o primeiro, não é? E o nosso lado mau e bom, pronto, somos, realmente somos duais, porque a nossa mente pode se inclinar para o lado positivo ou negativo, mas exatamente como os nossos pais, né? Os nossos criadores, esses deuses foram os nossos criadores, então somos iguais a eles. Uns são mais maus que outros, mais bons que outros, que é o termo que vocês mais entendem, mas o certo seria uns são mais positivos, são mais junto à luz e mais afastado das trevas. Por isso é que, puxando bem para a verdade, é que o mal ou as trevas, como sempre digo, não existem. São apenas a ausência, né? Ou do bem ou da luz. Porque só existe o bem, só existe a luz. O resto é tudo a ausência delas. Então, quando elas se ausentam, pronto, ou quando se afastam, fica então o que nós conhecemos até hoje. Que a minha amiga Ruth
Marcimiano diz que às vezes dá vontade de se isolar de tudo, da rede social, cada um fala uma coisa e são muitas opiniões. É verdade, é uma grande babel. Como tudo tem a sua polaridade, não é? Isso é bom por um lado, é mau por outro, mas se não fosse isso, uau, que escravidão que ainda vivíamos, não é? Continua, é tanta coisa, Deus Jeová que matava, depois Deus dual, bom e mau, depois o Deus absoluto, que confusão, pois. Parece complicado, mas não é, mas é isso, tiveste muito bem aqui, deste os passinhos todos, como já falei atrás. Primeiro era o Deus Jeová, depois então veio-se desconstruindo, que era bom e mau, não é? E depois agora desconstruindo também esse, e quem dá então essa essência primordial que tudo emanou, e então vem a descer desde aí. Mas pronto, quando não se quer entender, não se entende e fica-se com o que se quiser, é lógico. Agora há aqui um comentário muito brilhante do André Alarasta, acho que é assim, desculpa se não for, André. Deus não castiga, Deus não é misericordioso, Deus não absolve, Deus não perdoa. A força criadora, ou astral superior, ou vulgarmente falando, Deus, nos deu o livre-arbítrio e com ele estamos enquadrados nas leis do retorno, causa e efeito. É isso mesmo, é por aí mesmo. É bem próximo, não é? Do que eu acredito atualmente. E não fiquem tristes nem se desiludidos se estão sempre a mudar de pensamentos ou de certezas, porque é normal, né? O universo está sempre a evoluir, sempre a solver, a coagular, nunca fica igual, nunca, nunca, nunca. E aqui depois há quem responda ao André, o Samuel, está correto, ele criou tudo perfeito para que ele precisasse interferir. Peço desculpa, aqui um telefonema. Aqui, desculpa, não concordo bem, Samuel, mas compreendo, né? Está correto. Ele não criou e realmente nada é perfeito, é tudo perecível, é tudo uma ilusão para que se compreenda, né? Que aqui nunca será o definitivo, né? Aqui é apenas um estágio, uma passagem e apenas um vislumbre tenue realmente das coisas impressíveis. A sua maior interferência foi através de Jesus, que durante 3 anos e meio interferiu na matéria, fazendo milagres e tal. Pois é. Não foi bem assim, meu caro, mas eu compreendo. Já está um passinho à frente, o que é ótimo. E o André responde, né, mais outra vez de uma forma magistral, para mim, na minha opinião, não é? Puxa, meu amigo, desculpa, Jesus não fazia milagres, isso foi criado pela religiosidade. Né? Exatamente. E era tudo, tudo na mente, tudo na mente. O pão e o peixe que ele alimentou milhares de pessoas foi com ideias pequeninas, ideias base, né? Ideias libertadoras de tão simples, né? Com ideias, com palavras tão simples, alimentou milhares de pessoas durante dias. Né? Incrível. Né? Jesus foi um homem como nós, exatamente, né? Exatamente como nós. O problema que não querem que isso seja dito é porque assim a nossa responsabilidade era muito, muito mais elevada. Imaginem se nós pudéssemos ser como Jesus. O que ia acontecer connosco? Quer dizer, porque todos se defendem, Jesus era Deus, essas coisas eram simples. Não. Agora, se entender que Jesus é igual a nós, uau! Então eu tenho a responsabilidade, pelo menos, né,
chegar perto. Porque não sou como ele, tenho a minha individualidade. Nem tudo que para ele servia, para mim vai servir, mas tem que se andar lá perto, né? Todos estes iluminados que nós conhecemos, de tantas épocas diferentes, andaram todos lá perto. Não a 100%, mas na maioria coincidiam as ideias. Portanto, é isso mesmo, André. Espetáculo. Ele era um sábio dos sábios, tirava as pessoas da garra da ignorância. Ele não veio salvar ninguém, muito bem, mas tirar as pessoas das garras da ignorância e da mentira que existia naquela época. Jesus não era filho de Deus, porque todos somos Deus em miniatura, fazendo parte da partícula universal do todo. Brilhante, brilhante, André. De certeza que tens uma vida fantástica, tranquila, claro, tranquila, no meio da dor e da alegria, mas que aceitas tudo por igual. E é esse o meu desejo, né? Que apareçam aqui muitos Andrés libertados deste sistema, né? Que o meu grande amigo Sebastião estava aqui pensando, se esquecermos a Bíblia de lado e tentarmos pensar todas estas questões e dúvidas que envolvem Deus, diabo, bem e mal, céu e inferno, salvação, condenação, será, perdão, que não teríamos um melhor resultado e melhores respostas? Mas é, Sebastião, um grande caso para pensar, sem dúvida. E aqui muitos mais. O Alessandro Vidal pergunta o que é bom ou mau para Deus, né? Bem, depende qual o Deus que te estás a referir, né? Portanto, se for o Deus Jeová, já toda a gente sabemos os frutos dele, o que é bom ou mau para ele, né? E para os outros é mais ou menos tudo da mesma maneira. Para o único, realmente para o absoluto, o que é bom ou mau, tanto bom era o ser humano se auto-conhecer, saber a divindade que tem dentro dele, saber que tem aí todas as respostas, tem aí, se houver tarefa para cumprir, está lá dentro, que só ele pode cumprir. Está lá o que ele deveria ser nesta encarnação, nesta passagem por aqui, mas que graças a todas estas ilusões, manipulações, quase ninguém, não é? Assume ou cumpre o propósito que aqui veio. E isso é que é triste, né? Porque se ele não cumprir, quem cumprirá? Né? Aqui o Alex diz coisas também muito boas, excelentes. É um pouco complicado para todos entenderem, né, Alex? Mas é por aí, sim, senhor. E aqui o Ellison Henrique termina uma coisa que eu não consigo entender, é como acreditar em um livro que já foi tanto adulterado desde sempre. Isso é verdade, né? Mas depois também é um mito que as pessoas, pá, pois, a Bíblia não é o que é porque foi adulterado. Foi, não foi, meu caro, porque a essência lá está. A essência é sempre para manipular, sempre para escravizar. E então, isso do adulteramento é tudo uma questão de perspectiva, né? Tudo uma questão de perspectiva. Porque foi adulterado por quem e para quem, né? A essência mantém-se. Quem conhece o Criador de verdade, pois, o Criador está aí, um dos Criadores, né? E é só ler os livros sagrados de todas as religiões para se conhecer todos os deuses criadores, né? Isso é bem simples. E agora hoje ainda venho aqui lançar mais umas lenhas para as fogueiras, se calhar para a minha, e digo assim, pela enésima vez, não é o Criador, são os Criadores, deuses criadores.
nem mais. Deuses menores, anjos caídos ou não, extraterrestres, astronautas, tudo o que lhes quiserem chamar, menos o Criador. Esse é um mito muitíssimo recente, tendo em conta os supostos 460 milhões de anos desde a origem deste planeta. Mas é que nem tudo foi assim. Aliás, tudo foi parecido, mas não assim. Né? Sempre houve fases, né, que havia um Deus único, né, que ficou mais poderoso, né, lá no Gangue. E se vocês conhecerem, né, mais uma vez, me recorro a essas leis universais, o que é igual em cima é igual em baixo, né? A criatura é igual ao Criador, em miniatura. Então nós vemos aí nos gangues deste mundo fora, né, que de vez em quando há uma tomada de poder por um membro do gangue que se julga mais forte que aquele e assume o poder e elimina o outro, e sempre assim foi. Ou gangues rivais, né? Entram lá no território dos outros e vão roubar, matar e destruir. É assim. Estes deuses são exatamente como os homens, mas muito mais poderosos, né? E como não conhecem esse fator limitativo chamado de tempo, né? Para eles o ontem, o amanhã, o hoje é tudo igual. É só lá ir espreitar e já está. Portanto, então aí é bem mais complexo. Né? Então, se eu for fã, adorador, seguidor do suposto livrinho sagrado, ou dos livrinhos, né? Logo, exatamente no início diz lá, portanto, os Elohim, os deuses, não é? Porque senão seria El. Isso até aí haveremos também de ver esse problema de Baal, de tudo, que é tudo a luta do clã pela a tomada do poder, da posse do poder. E então não El, né, mas sim Elohim, criaram os céus e a terra. Portanto, lá bem no vosso livrinho sagrado, lá está, os deuses. Porque se fosse o Deus, né, era o Deus Yah ou El, né, mas não. Elohim, os deuses criaram os céus e a terra. Os deuses, os Elohim, criaram o homem à sua imagem e semelhança. Um dos deuses disse: façamos o homem à nossa imagem como nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, etc. Lá está, façamos o homem à imagem e semelhança, né, para que dominem. Lá está, sempre o domínio. E então, como pelos frutos os conhecemos, né, se fosse, né, para viverem em paz, em camaradagem, em união, em fraternidade, não é? Para, né, apoiarem, né, para tratarem da terra, cuidarem de tudo, não, para dominarem, sempre o domínio, sempre a escravatura, né? E depois lá está, são os mesmos que desceram, né? Não era Deus e os anjos, não estava a falar com os anjos, não. Era este gangue de criadores, né, que desceram para confundir os homens. Lá está, vê-se um período que os homens estavam unidos. Claro, havia sempre um líder, não é? De certeza que havia um pastor, um padre, um líder religioso, um líder político, né? Que faziam lá os zigurates, né? Essas torres de Babel, para domínio, com certeza. Né? Mas podendo realmente unirem-se contra esses tais deuses, então vamos já confundi-los, né? Que é para cada um não entender o outro e separarem-se, a desunião, e assim temos muitas mais possibilidades, né? Temos o nosso povinho, sermos adorados por eles e por aí vai, né? Portanto, dominem, matem e comam. Claro, mata, sempre mata. Mata e come, que o sangue, né, tem todo o poder. E, e então o Deus, né, que amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, né, para todo aquele que nele crê, deu o seu Filho, não se deu a ele, não vem ele, deu o Filho. Porquê? Pelos frutos os conhecereis, não é? Ia-se dar a ele, mas dar o Filho é dar a ele. Pois eu sei, a história é sempre a mesma, entende? A história é tão sempre a mesma que sempre consegue confundir tudo e todos e continuar tudo na mesma. Porque sai-se do sistema, é tudo diferente, não. Mas vem com o mesmo Deus, com o mesmo livro, com as mesmas lideranças e por aí vai. Sempre igual, nada mudou. Então, depois temos o termo, né, que vem de Criador, criação. Então, criação, como o nome diz, pelo menos aqui em Portugal é assim, os animais de criação para nada mais servem a seus senhores, não para ser usados, né? E depois, ou depois devorados. Portanto, é assim, infelizmente, que a criação é nas mãos destes senhores, que é assim, só serve para ser pós-servir e depois, ou quando já não serve, ou em qualquer altura, serem devorados. Né? Tudo isto são pequenos fragmentos que refletem a verdadeira origem do suposto Criador. Em contrapartida, o absoluto nada cria, porque ele é tudo. Apesar de tudo ser ele, mas ele não é nada. Tudo emanou da sua mente divina. Por isso, nada criou. Apenas permite que emanações menos vibratórias que essa essência primordial possam então criar através da matéria-prima, que é a essência de tudo, ou seja, é o próprio. Portanto, esses deuses criadores criaram através dos elementos, principalmente aqueles quatro, né? Terra, ar, água e fogo. Então, tudo emanou dessa essência, tudo faz parte dessa essência, mas ela não se restringe a nada disso. Quem adora a criatura, adora o seu Criador. E quem adora o Criador, geralmente também adora a sua criação. E é aqui, então, o ponto fundamental, quando quer chegar, é este mesmo grande problema. Né? Porque então diz que se adora o suposto Criador, e então tudo que ele fez é bom e perfeito, então isso não há de enganar, não há nenhum problema. Então é esse o grandioso apego de onde saíram todos os desejos que se transformam em paixão, crenças e expectativas. Né? Essa matéria é a causa, não é, de todos os problemas e é a maneira magistral, não é, como se criou esta tal de Matrix que todos falam, mas que parece que ninguém sabe bem ao certo o que é. Então essa Matrix não é nada mais, nada menos que tudo isto. Tudo, tudo. O que nós achamos, não é, que é tudo perfeito, mas não é nada perfeito. É tudo imperfeito. No mínimo, porque é tudo perecível. Nada é eterno aqui. Nada. Então, as pessoas, lá o lema dos maiores tolos que existem, né? Que é o Deus, Pátria, Família, que é, isso sim é que é o desígnio dos deuses, né? Tão simples, né? Não é lá o olho que tudo vê, que está a dominar tudo, né? Porque realmente esse olho que tudo vê, mas não é para dominar tudo. Agora, o Deus, a pátria e a família, isso é que dominam tudo. Através do apego, através dos desejos e das paixões por tudo isso. Porque aquele Deus acima de tudo. E qual é o Deus? O Deus Jeová. Né? Então esse Deus Jeová, esse Deus Alá, esse Deus Ihá, esse tudo, vai tudo dar ao mesmo. Né? É roubar, matar e destruir todos os que são contra eles. Todos. Pois a pátria, outra coisa fantástica, né?
que eles criaram, como falámos há pouco, quando dividiram aí, ou criaram as nações através dessas línguas, né? Pode ser uma historinha também fantasmagórica, mas pronto, provavelmente terá um pouco de verdade, como todos os mitos. E então lá está, essas pátrias são excelentes para fomentar, primeiro, criar as lideranças dos gangues e depois colocarem os gangues todos uns contra os outros. Uns tentam ir buscar o território dos outros e aí vai. E depois um mini-gangue, que é a família, os clãs, não é? Os grupos, as sociedades, os clubes, tudo isso. Então ainda é mais dividido. Se não se puder então pôr as pátrias em luta, né? A defender o seu Deus, a sua terra, o seu modo de viver, então temos a família, que é brilhante. E então a família defende a sua família, nunca pensando, claro que não pensam como o absoluto pensa, que afinal, né, somos todos filhos do Criador, né? Somos todos seus filhos, se Ele habita dentro de nós. Mas como Ele só habita dentro dos escolhidos, então lá é logo um, um braço onde agarrar, né? Um ponto de abrigo. Vou matar aquele que Deus não habita lá, né? Ele habita em mim, então escolheu-me a mim para defender a fé e pronto. E é assim. O meu filho é um drogado, é um assassino, mas é meu filho. Eu vou ter que o defender contra o outro, coitado, que até era muito melhor que o filho, mas como não é filho, pronto. Aí então pode ser morto, né? Pode ser roubado, destruído, sem problema nenhum. Então, todas estas instituições sagradas, né, por estes deuses, né, que todos defendem com unhas e dentes, é tudo emanações, né, tudo que vai causar todos estes problemas que nós vemos. Todos, todos. O apego com o filho, com o pai, com o marido, com a esposa, né, sobrepõe-se a tudo, à própria vida, à própria existência, ou seja, desistem da vida que deveriam ter para, né, constituir família, deixar descendência, né, deixar eleitores, soldados, né, mão de obra escrava, tudo isso, né, pela necessidade de ter filhos, de aumentar a prole, né, tudo isso. Portanto, vejam desde quando e como tudo se faz, tudo a partir daquele Deus. Entende? É que é tudo a partir do Deus. Por isso a minha existência eterna. Né? Enquanto se achar que aquele Deus, e estou a falar para cristãos, não poderia ser outros quaisquer, né? Que é tudo a mesma coisa. Por isso é que lhe chamam o Senhor do mundo, o Senhor podia ser os senhores, né? Porque tudo pode ser englobado junto, né? Ainda poderia ter mais força, mas como lá está, né? Até os deuses, né, têm as suas ignorâncias e não conseguem entender isso, ou então conseguem e têm o plano de mestre já delineado. Só como alguém também habita dentro deles e conhece todos os seus pensamentos, está sempre um passo à frente e depois esse passo à frente está dentro de todos. Portanto, é bem complicado. Então, prosseguindo aqui o texto, a ilusão desta matéria, totalmente ilusória, só poderia ser criada por seres também ilusórios e duais, né? Porque o absoluto nada cria, principalmente nada perecível ou defeituoso. E eles sim podem ser duais, visto que têm um verdadeiro livre-arbítrio dentro deles. Esses sim, é que não é nada condicionado. Por isso, menor o mérito, né? Ou maior o mérito também, se entenderem. Eles podem, geralmente, são duais. Agora, a essência absoluta de onde tudo emanou não é dual. Está acima de todas essas ilusões judaico-cristãs, maometanas, hindus, budistas e mesmo ateias.
Porque o ateu geralmente é ateu para este Deus, né? Esse Deus miserável judaico, e para isso é que ele é ateu. Porque se explicassem aos ateus, né, que o Deus incognoscível, o absoluto, né, não se intromete em nada. Deixou lá logo no início todas as leis universais, todas, para que esses deuses também não dessem o passo além da perna. E então têm que se sujeitar, não há hipótese. E então podemos estar totalmente tranquilos que essas leis são inquebráveis e nos protegem de tudo. E a eles também, até contra eles próprios. Né? E enquanto confundirem criadores com a suprema essência, jamais poderão realmente conhecer a verdadeira libertação desta praticamente invencível matrix que estes criadores, ou criador judaico ou cristã, criou. Exatamente. Porque enquanto não se entender isto, enquanto não se entender que esse Criador, né? Porque quando eu leio, ouço, o Criador, é que eles passaram do Jeová, do Iá, né? Não, agora é o Criador. Aqui não há problemas, já não é o Jeová, não, é o Criador, porque acham, né, que tudo teve que ser criado. Quem é que o criou assim? Quem é que me criou a mim? Foi o Jeová, né? Ou foi o esperma do meu pai que fecundou um óvulo que estava na minha mãe? É assim simples. A natureza é simples. E está sempre a transmutar. Sempre. Portanto, houve há muitos milhões e milhões e milhões e milhões de anos, né? Realmente algo que emanou, algo que criou, porque tudo aqui, principalmente nesta dimensão, é tudo ilusório, tudo só se passa na mente divina, e isso é o que deveria ser o maior conforto de toda a gente, é que tudo está bem, porque tudo está na mente dele. É um filme que se passa só na mente dele. Então tudo irá acabar bem, tudo. Porque tudo saiu dele e tudo voltará a ele. Né? E todas estas lutas, todos estes confrontos, tudo isto é tudo dessas emanações que eu penso que apesar de saber tudo, né, mas gostou de inovar. E vão lá então, se vocês, né, fossem deuses, se fossem como se tivessem o meu poder, um bocadinho menos, o que é que vocês fariam? Olha, se tu fosse assim, vai lá, se tu fosse assim, vai lá. Assim, assim, assim. N. Então, vá lá, façam lá o vosso melhor, sem constrangimento. Só tem estas leis, não são assim muitas, né? Concordam com tudo. Sim, pois, isto é lógico, tem razão, pois é, tem lógica, pronto. São lógicas, né? São coerentes as leis universais, coerentes, nunca falham. E então, tendo esse pressuposto, vão lá então criar, deem lá asas ao vosso sentido criador, né? A arte, ao artista, ao artesão que há em vós, e pronto. E a partir daí, então, cada um à sua descrição. E só para vocês pensarem, vejam o que vocês criam a toda a hora, a todo o instante, principalmente na mente. Pois é preciso coragem para passar à realidade. Mas se virem, podem criar coisas magníficas com os conhecimentos que têm. Agora imaginem mestres em medicina, em física, em química, em todo o tipo de ciências. Né? O que é que custa, não é? Se hoje em dia qualquer, não é?
entre aspas também, não é qualquer, mas muitos, geneticistas, não é do conhecimento público, mas conseguem criar praticamente o que quiserem. Conseguem já criar até um ser humano, perfeito, um gigante em todos os aspectos. Por isso é tudo normal, tudo normal. E tudo, esses mitos que vocês ouviram, que de tudo, tudo foi verdade, tudo foi verdade. E parece mitos, parece coisas, lendas que jamais ocorreram, mas todos ocorreram, porque é perfeitamente normal, simples. Um mestre de genética, de biologia, o que é isso para eles, Portanto, sejam macacos, sejam o que for, cruza, dá tudo, um boi com um cavalo, um ser humano com um cavalo, tudo é possível, para estes deuses criadores. Mas, claro, depois há essas catástrofes universais que tudo esconde e como hoje não convém ainda para os senhores do mundo que todas estas coisas saibam, detalhadamente. Um dia, quem sabe, mas tudo fizeram para queimar, destruir, ocultar. Então vocês ficaram com este deusinho, cristão, judaico ou cristão, que controla quase tudo e todos. E pronto, e acham que o Deus é isto. Infelizmente para quase todos. Então acham que há o Deus que pune, que dá de acordo com o pensamento de cada um, mas não dá. É a lei universal é que dá. O que você pensa, o semelhante atrai semelhante. O que você quer preservar vai fugir de si. É assim. Não quero vencer nenhuma taça, não quero criar nenhuma seita, nenhum seguidores, nada disso. Só queria que conhecessem, que pusessem pelo menos essa hipótese que realmente epá, será que este homem tem assim algum pingo de verdade? Deixa cá pensar um bocadinho, deixa cá poder-me expor ao pecado deste pensamento terrível que há. O meu Criador, o Criador destas coisas, pode não ser mesmo Deus? É que pensam. Enfim. Eu também já pensei assim, não estou acima de vós, abaixo de vós, como vós, apenas noutra frequência. E compreendo exatamente que vocês pensam que estão a defender a verdade, que estão a defender o Criador, e estão a defender o Criador. Olá, Mila, acredito nisso, o amor, acredito nisso, a fonte, o amor, Deus Criador está acima da dualidade, Ele é dual para quem é dual. Mas não foi isso que eu disse, minha querida. Ah, está, vamos sempre alterar todas as coisas para ficar no mesmo, Embaralhamos, damos, mas o jogo é sempre o mesmo, O problema é mesmo esse, minha querida, o Deus Criador. O Deus Criador é esse Jeová ou qualquer outro Deus de outros povos, Está acima da dualidade, não. Esse ainda é dual, ou seja, é este o problema, é este o problema, mas eu tenho a aspiração última, que vocês vão conseguir transpor isto que parece intransponível, mas vão conseguir, tenho a certeza, é só se esforçarem um pouco, ou então nem esforçar,
acalmar por completo e vão ver que tudo vai chegar, né? Lá dentro, né? Têm tudo o que necessitam, não precisam de mim para nada, foi só um mero alerta, né? Porque a fonte, né? O amor, né? De onde tudo jorra, né? É o Deus, mas não é o Criador, pelo menos desta matéria. E ele sim está acima da dualidade, só tem que cortar isso, não é o Criador. Ele não é o Criador. Podia criar tudo, com certeza, né? E noutras dimensões, se calhar, tudo criou. Agora aqui, não foi ele que criou. Foi criado a partir dele, que é a matéria-prima, que é tudo. Mas não foi ele. Porque o Absoluto vai criar coisas, né? Deficientes, defeituosas, porque algo que é perecível, que não é eterno, não pode ser criado pelo tal eterno, né? Portanto, e ele não é dual para quem é dual. Esse Deus, lá está aí tudo misturado, minha querida, tudo misturado. E esse, quando vocês conseguirem separar, né, que ele não é dual para quem é dual. O Jeová é que é dual para quem é dual. Né? É bom para os bons dele, não é bons dele, porque até como falei ao início, se calhar não estavas ainda não tinhas acompanhado, muitos pereceram sendo bons, né? Então não foi bom para quem foi bom. Quantos milhões, não é? Se é verdade, e eu duvido, né? Tudo que esse Deus, né, lá fez, né, então lá no Egito, né, todas aquelas coisas, milhões, milhões e milhões, né, que não eram todos maus. Certeza que havia lá boas pessoas, né? Portanto, foi dual, não é assim? Portanto, é pelo fruto a gente conhece esse Deus. Portanto, não pode ser assim. E como eu já conheço-te um pouquinho e sei que a tua consciência me está a entender. Agora a mente é que não está, quer, não pode acreditar, não quer acreditar. Mas quando deixares de criar fricção, né, atrito, então dentro de ti tudo vai te dizer isto, que é impossível. É impossível. Porque vês como mãe, e todas as famílias, ou a grande maioria, né, quando os filhos são maus, né, elas não são más para eles. Não são. São quase sempre boas, e mesmo quando parece que são más, é porque querem o maior bem para eles. Né? Então esse Deus que matou milhões de egípcios, se é que matou, se não é também uma fraude, mas que se for, né, é isso onde quero chegar. Vocês leem todo aquele Velho Testamento, né? Lá há uma passagem que hei de falar em particular, né? Lá com o rei Acabe, que depois escreveram que matou lá um justo que tinha um terreno, uma vinha, e então queria se apoderar e matou. Ele matou porque podia, influenciado por aquela víbora, daquela Jezabel, daquela rainha demoníaca. Mas quantos de nós não tinham feito o mesmo se pudessem? Não é? E quantos não matam na mente? E a mente é que importa, na mente é tudo. Então ele, não é? E depois todos os cristãozinhos ignorantes, né, que não se põem no lugar dos outros, pois aquela. Não, ela só tinha outro Deus.
tinha outro Deus, ou outros deuses, né? E que estava a defender o que ela achava que era bom. Como aqueles fizeram o papel, né? Com Elias, que era o Deus do bom. E quantos judeus bons, né? Não mataram outros, né? Infiéis, né? Que tinham vinhas e quanto? Ali é só o testemunho dos sacerdotes de um povo que era para dominar outros. E então tinha que o seu Deus era o bom. Mas depois, né, para bom entendedor, lá quem vai ler aquela passagem, né, de Acabe com Elias, né, e então lá no centro do gangue, né, lá na liderança do gangue, dizia: agora quem é que nós vamos enviar, não é, para baralhar lá aquele Acabe, para o induzir ao erro? Pelos frutos os conhecereis. Né? Então esse Deus, esse é que é o Deus, esse Deus a manipular as pessoas para o mal, né? para a desordem, é esse. E esse é que é o Pai do outro que veio só para o bem. Esse é que é o problema. Esse é que é o problema. É que não pode ser. Não pode ser. Leiam lá. Leiam lá essa passagem. Leiam lá. Essa passagem que lá o gangue diz que é que vamos enviar, né, para que Acabe cair, porque Acabe queria se unir com o rei de Judá. Né? Queriam os dois a união, né? A fraternidade, a conjugação dos esforços, a paz. Mas não, eles não. O quê? União jamais, desunião. Desunião, porque unidos vão nos deixar. É assim, é assim, não tem nada a ver. E enquanto acharem que esse que esse Jeová é o absoluto, não, não há de haver hipótese para vós. Não há, é impossível. Não é? O azeite não liga com a água, não é? O engano não liga com a verdade. Sei que custa muito, né? Uma vida, né? Vidas e vidas. Como é possível tantas gerações enganadas? É possível. É possível. Não é o que está lá escrito no livrinho? Tudo o que for escondido, né, vai ser revelado. E lá está. Está a ser revelado. E então, agora, quem não quer ouvir, né, tapa os ouvidos, feche os olhos, né, desligue tudo, afaste-se de tudo. Porque não tem hipótese, né? Vai ruir tudo. Tudo vai ruir. Todas as certezas, tudo isso, todo o cristianismo, vai tudo ruir. Não tem hipótese. Tem hipótese. Não tem hipótese. Vem que até, né, o Papa. Claro, mas isso é para o engano. O Papa, né, isso é o diabo. Seja o que for, né? Está lá a desconstruir tudo. No caso, Jeová seria apenas uma emanação do absoluto, é isso? É isso, minha querida, é isso mesmo. Assim estamos a chegar lá. Estamos a chegar lá, é isso mesmo. Uma emanação mais fraquinha, porque eu agora tenho de estar a servir de advogado do diabo para vocês conseguirem entender. Mas eu sei que esse ser, esse astronauta, esse Deus, esse anjo caído, né, também sabe a diferença do bem e do mal. E para ele, se calhar, esse é o bem, tinha a melhor das intenções. Eu não digo o contrário. Eu não digo que ele não tivesse a melhor das intenções, se achasse até o próprio Deus. Se calhar, o absoluto quebrou esse elo que esses seres então, né, essas essências, se calhar nem têm a noção de onde vieram, de onde saíram, e acham-se que são a essência última. Né?
é possível até. Mas tem que se alertar para isso, não é? Porque alguém assim não é o Deus absoluto. Alguém que privilegia alguém em detrimento de alguém, né? Se ele vive em todos, né? Como é que vai privilegiar alguém em detrimento de outrem? Não tem lógica, pelo menos para mim. Agora, claro que eu o compreendo. Claro que é como disse há pouco, o que é igual em baixo como em cima, é igual, é a mesma coisa, em tamanhos diferenciáveis, muito menores, mas é assim. Se nós, não é, para conhecermos esse Criador Jeová, esse que criou, ou um povo, eu acredito que ele realmente criou esse povo, o tal Adão e a tal Eva, né? Que já havia outros humanos na Terra, criados por outros deuses criadores, e que esse até possa ter criado essa descendência, né? Até dou de barato isso. E depois, como nós defendemos, né, o nosso filho, a nossa filha, a nossa esposa, os nossos pais, né, em suma a nossa família, né, os primos, os cunhados, seja tudo o que for, eles também defendem os deles. Né? E depois pune, né? A gente vê aí os gangues, os clãs e tudo mais, né? Que eles defendem os deles acima de tudo. Mas se os traem, se os vão, são delatores, não é? É o fim. Não é? Aí é o pior castigo. A pior atrocidade é sobre o membro da família que os traiu. Portanto, são iguais ao Criador, ao Pai deles, é perfeitamente normal. Pois, é isso, minha querida. Está bem, as minhas desculpas. Sim, mas acredito nisso mesmo. Por isso eu disse que acredito que a fonte está acima da dualidade. Muito bem, ok. Então é isso. Aleluia, sister. Muito bem, é assim mesmo. E é tudo que eu pretendo, né? Se realmente algum impacto possa ter junto de vós, é esse. É que o meu legado realmente que possa deixar é que consigam diferenciar. Agora tem sido assim muito cáustico, muito castigador, muito caluniador desse Deus Jeová, mas é só para vocês entenderem a diferença. Porque eu compreendo. Se eu me compreendo a mim, tenho que o compreender a ele. Que estava se calhar a fazer o melhor que sabia, o melhor que podia. E como se então a criatura é igual ao Criador, é perfeitamente normal, né? Que ele tivesse aqueles ciúmes, aquelas sedes de vingança, de ódio, de ataques de loucura. É normal. Né? Se a sua criação é igual, portanto é perfeitamente normal, mas muito pior, não é? Por isso, ok. E eu um dia ainda o hei de defender. Né? Parece impossível vir de mim, né? Este herege que qualquer dia tem que ser punido, né? Mas eu um dia talvez até o vá defender e compreender, mas agora tenho que mostrar que não é. Né? Que esta essência menor que saiu da fonte, este Jeová, né? E todos os outros, não são o Deus. Né? Porque o Deus não é dual. O Deus não faz privilegismo com ninguém. O Deus não defende ninguém em detrimento de outrem. Ninguém. Primeiro, porque a verdade não necessita de defesa. Né? E quem sabe o que? A morte é um castigo? Será? Será que a morte é um castigo? Ou é uma prenda? Ou é um privilégio? Um mérito? Né? Portanto, quem conhece as coisas, ou quem pelo menos pensa que conhece, né, sabe que isto é apenas mais uma etapa, né, que o espírito é imortal, é eterno, e então provavelmente vem de outras etapas e irá para outras etapas. E assim que
sair daqui, o segundo a seguir já está noutra etapa. E convém conhecer, não é? Que o que ele pode encontrar não é bem, talvez, o que ele pensava que ia encontrar. E então, se ele acha, não é, que aquele Deus é que é o Deus, não é? Os seus anjos, tudo, aquilo é que é o paraíso e que vai ser premiado por todas as coisas, pode não correr bem, não é? Pode encontrar coisas que não era bem aquilo que ele queria, é? Lá como está no livrinho, depois será, não é? Dirigido, corrigido, com vara de ferro, e então é complicado. E pode então ter o que sempre imaginou e vai ter. Portanto, a vida dele aqui vai corresponder exatamente à próxima. Se foi negativo, negatividade. Se foi positivo, positividade. E conforme ele imaginou que ia ser na sua mente, aí terá. Semeou e depois vai colher. Mas pode não ser bem assim. Portanto, convém, essa sim, é uma das iluminações, é distinguir o absoluto, o único, o Deus incognoscível de todos estes deuses menores, estes Jeovás, estes Alás, estes Brahmas, tudo por aí vai, não é? E compreender os ateus, que se calhar eles então é que são os certos e nós os errados, não é? Porque alguns são ateus deste Deus Jeová. E isso é que espero, não é? Que sirva para alguma coisa aqui o meu tempo. Então, obrigado por todos, desculpem lá a maçada e espero que um dia, não é, isto frutifique. Não precisam de mim, de ninguém, repito, é só vocês realmente serem autênticos, entrarem dentro de vós próprios, esquecerem todas essas memórias, não é, que introduziram em vós e apenas deixar, mas será que isto é possível? Este homem está a falar algo conexo, isto tem alguma ponta de veracidade? Deixem vocês próprios decidirem, porque ele sabe, né, que quando vocês estão a adorar a Jeová, pensam que estão a adorar a Ele. Né? Essa essência sabe perfeitamente, compreende perfeitamente. Mas como nós aqui estamos sempre para evoluir, não tem como. Depois quem for contra a consciência, até à próxima e prometo não desistir desta ideia. Grande abraço, obrigado.